Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Terra do Pecado, que é o primeiro romance do Saramago, publicado lá quando ele tinha seus 25 anos, em 1947, em uma editora portuguesa chamada Editorial Minerva. Eu fiz a leitura aqui deste livro para poder fazer parte da minha meta literária deste ano. Caso você não saiba quais são os outros livros constantes nessa meta, vou deixar o link para um vídeo lá embaixo onde eu apresento cada um deles. Pois bem, uma coisa muito interessante e muito importante sobre Terra do Pecado é que este é um romance que surge durante o período de emergência do neorrealismo português, que é uma estética sobre a qual eu já comentei aqui com vocês no canal, em um vídeo em que eu tratei de uma peça do Saramago chamada A Noite. Caso você não tenha visto aquele vídeo, eu sugiro que você o faça, porque lá eu trato de maneira um pouco mais detalhada sobre como que se deu o processo de surgimento do neorrealismo português. Aqui no Brasil, essa peça foi publicada neste volume aqui, que reúne outras duas peças deste mesmo autor, chamado Que Farei com Este Livro. Então, novamente, caso não tenha visto o vídeo, veja lá que eu vou deixar o link lá embaixo. Mas, de uma maneira ou de outra, de maneira geral, o neorrealismo português ele é muito importante por ele ter sido um movimento marcado principalmente pelo engajamento político dos escritores, que se por um lado se aproximavam daqueles ideais socialistas que estavam muito em voga em toda a Europa, por outro lado acabavam se afastando do campo da poesia que predominava em Portugal desde o início do século XX. Então, enquanto no campo da poesia e do teatro florescia o modernismo português com figuras como o Fernando Pessoa e o Almada Negreiros, dentre outros, os primeiros prosadores que apontaram para a superação do romance de tese naturalista que estava em voga em Portugal desde o fim do século XIX foram lá o Raul Brandão e o Ferreira de Castro. Então, por outro lado, apesar da importância que a revista Orfeu, que era comandada lá pelo Fernando Pessoa, pelo Almada Negreiros e pelo Mário de Sá Carneiro, apesar da importância que teve essa revista, em 1927 surge uma outra revista literária portuguesa que foi igualmente importante, que foi lá a revista Presença, que seria publicada até o início dos anos 40, se não me engano, até 1940 mesmo, e contaria com figuras como o João Gaspar Simões, o José Régio e o Adolfo Casais Monteiro. E esses três personagens, essas três figuras, são muito importantes para que a gente possa entender mesmo o desenvolvimento de toda a literatura portuguesa, principalmente quando nós pensamos no campo da prosa, daí por diante. Então, essa revista Presença, ela foi importante tanto por reacender o fôlego das produções em prosa, já nos anos 20, quanto por se distanciar um pouco de todo aquele racionalismo e mesmo do teor ensaístico de uma outra revista da época, que era lá a Seara Nova, que estava sendo publicada desde 1921, salvo engano, e contava com figuras como o já citado Raul Brandão, ainda que essa segunda revista, a Seara Nova, não se ligasse tanto a todo aquele esteticismo que a revista Presença demonstraria a partir de 1927. Tudo isso, de uma maneira ou de outra, é importante para que a gente consiga entender o ressurgimento da prosa literária em Portugal e, consequentemente, a articulação deste primeiro bosquejo, digamos assim, de uma literatura neorrealista. Mas, para além de tudo isso, duas outras coisas acabaram sendo muito importantes para a consolidação dessa nova estética. A primeira dessas coisas foi o início de fato do governo do Salazar em 1932, ainda que o Salazar já fosse uma figura política naquela época, é a partir de 32 que de fato começa-se a articular aquilo que nós conhecemos como salazarismo. Então, essa é a primeira questão importante para a consolidação do movimento neorrealista. E a segunda coisa muito importante é, veja só você, a difusão de algumas obras da literatura regionalista brasileira, como, por exemplo, o São Bernardo, que foi publicado em 1934 pelo Graciliano Ramos, o Capitães da Areia, que foi publicado em 1937 pelo Jorge Amado, e o Vidas Secas, principalmente, que foi publicado lá em 1938 ou 39, não, 38,
pelo Graciliano Ramos também. Então veja que, a partir da articulação desses dois elementos, um elemento político e um elemento literário vindo aqui do Brasil, e inclusive é uma coisa muito interessante, eu vou deixar lá embaixo o nome de 2 artigos em que se trata dessa relação entre o nosso regionalismo e o neorrealismo português. Eu vou deixar lá embaixo o nome desses textos para que você possa procurá-los caso você se interesse por essa questão. Mas enfim, o que eu estava dizendo aqui é a partir da articulação dessas duas questões que surge em 1940 o primeiro romance com uma dicção marcadamente neorrealista, e este romance se chama Gai Bels. Ele foi publicado lá em 1940 pelo Alves Redol, e a ele se seguiram A Casa na Duna, que foi publicado em 1943 pelo Carlos de Oliveira, um outro romance muito interessante chamado Engrenagem, que foi publicado em 1944 pelo Soeiro Pereira Gomes, O Trigo e o Joio, que é um romance muito interessante também, do Fernando Namora, que foi publicado em 1954, e por fim, publicado em 1958, O Seara de Vento, lá do Manuel da Fonseca. Então veja aqui, a partir da leitura de todos esses romances neorrealistas que eu fui citando, e de vários outros que eu deixei de citar, porque senão, enfim, não é essa a intenção do vídeo, a partir da leitura desses romances, é possível entender que a literatura neorrealista recuperava muitos daqueles temas que eram caros ao romance social realista da segunda metade do século XIX. Temas como a luta de classes, a exploração do trabalhador, a desigualdade social, a pobreza e por aí vai. O problema é que existe uma defasagem estilística e temática entre todos esses romances do neorrealismo e o romance de estreia do Saramago, porque neste romance o autor vai se manter à margem de todo este panorama e se aproxima muito mais daquele romance naturalista das últimas décadas do século XIX, com autores como o Zola e o Guy de Maupassant, quando nós pensamos na literatura francesa, e principalmente pensando na literatura portuguesa, o Saramago ele se aproxima muito do Eça de Queiroz. Nesse sentido, então, este daqui é um romance que vai recuperar a estética naturalista e toda aquela ideia de descrever as patologias sociais que era muito cara a este naturalismo fino e secular, e vai entrelaçar essa estética a um tema que se consagrou com o Eça quando nós pensamos na literatura em Portugal, que é a sexualidade feminina, que aparece, por exemplo, lá no Primo Basílio, que é de 1876. Então veja aqui, essa questão da sexualidade feminina vai estar muito presente aqui. Mas Terra do Pecado também se aproxima muito, pensando nessa estética mais naturalista, de romances como O Cortiço, que é lá um romance do Aloysio de Azevedo, publicado em 1890, ou então de um outro romance que é horrível, de um escritor também brasileiro chamado Júlio Ribeiro, que é um romance chamado A Carne, que foi publicado em 1888. E esse romance, A Carne, né, do Júlio Ribeiro, ele é um romance que tem como personagem principal uma mocinha lá que fica histérica graças à força da carne, se é que você me entende. E essa questão da histeria feminina ligada a um contexto sexual vai reaparecer aqui neste romance, neste primeiro romance do Saramago. Isso pensando em uma estética naturalista de uma maneira geral. Mas, pensando agora na literatura portuguesa, Terra do Pecado se aproxima, por exemplo, de algumas obras lá do Eça, como eu já falei para vocês, lá o Primo Basílio principalmente, que é um romance de 1876, mas este romance também se aproxima de obras do Abel Botelho, sobretudo quando nós pensamos nas hipérboles que o Saramago vai utilizando aqui deste romance, hipérboles essas que afastam este livro de toda aquela suposta neutralidade pregada pelo Zola, pelo Maupassant e por aí vai. Então, essa aproximação entre o Terra do Pecado
e as obras do Abel Botelho acontecem nesse nível mais estilístico, quando nós pensamos nessas hipérboles, mas ela fica ainda mais clara quando nós pensamos, por exemplo, em um romance do Abel Botelho, que eu já citei para vocês aqui em algum vídeo do canal, que se chama O Barão de Lavos, que foi publicado lá em 1891 e que trata das perversões sexuais das classes altas de Portugal. No caso, trata desse personagem central aí, que é o Barão de Lavos, que é um sujeito que tem tendências homossexuais. E isso naquela época, né, em 1891, era considerado uma perversão, uma patologia social e sexual, e isso é tratado lá pelo Abel Botelho neste seu romance. É um romance muito interessante, diga-se de passagem, e tudo isso vai estar de uma maneira ou de outra presente aqui também em Terra do Pecado. Veja que em todos esses exemplos, no Primo Basílio, na Carne, no Cortiço e no Barão de Lavos, o elemento sexual sempre vai aparecer como algo que corrompe, que corrói a moral e os bons costumes. E isso vai aparecer aqui também neste romance do Saramago. Então veja que o Terra do Pecado, ele se afasta tematicamente do neorrealismo português dos anos 40, só que por outro lado ele se aproxima dessa mesma estética quando nós pensamos, primeiro, na adoção dessa postura realista e naturalista, e segundo, na ambientação proposta pelo Saramago neste seu primeiro romance, cuja narrativa se passa em um ambiente claramente rural. Só que antes de tratar da narrativa em si, porque vocês sabem que eu adoro fazer toda uma mise-en-scène antes de falar do que o romance trata, antes disso eu quero chamar a atenção para o título e para toda a carga moralizante que este mesmo título evoca, porque o pecado nada mais é do que a transgressão dos códigos morais que foram ali, digamos, estabelecidos pelo pensamento religioso. Ao ligar essa ideia a um dado local, ao colocar aqui que nós estamos diante de uma terra do pecado, fica claro que este romance vai tratar de uma realidade social que é pautada por tabus que se ligam a uma mentalidade religiosa. E isso fica claro, sobretudo, quando nós pensamos na personagem Benedita, que vai ser muito importante aqui ao longo de todo o romance. Com isso, então, já pelo título, nós sabemos que o romance vai tratar da crise dos valores morais nessas classes um pouco mais abastadas. E essa moral que molda o pensamento dos personagens vai se contrapor a todo aquele atavismo que é evocado pela ideia de pecado e que se liga muito bem àquelas patologias sociais próprias do naturalismo. E essa tensão entre a moral e o pecado vai aparecer em vários níveis ao longo de toda a narrativa, e eu vou tentar tratar um pouquinho sobre alguns deles ao longo deste vídeo. Outra coisa muito importante sobre o título é que antes o romance se chamaria A Viúva, o que faz referência direta à personagem central aqui, que vai preconizar todas aquelas grandes personagens femininas que o Saramago criaria ao longo de toda a sua obra. Tem uma coisa que a gente não pode reclamar, é disso quando se trata do Saramago, porque ele conseguia muito bem fazer personagens femininas fortes, e isso vai estar presente já desde este seu primeiro romance. Postas então todas essas coisas, o romance vai tratar de uma quinta, né, de uma fazenda ali, digamos, cuja ordem foi interrompida depois da morte ali do dono daquele lugar. A partir dessa morte, que acontece ainda no primeiro capítulo do romance, quem vai assumir o controle administrativo daquela propriedade é a viúva do falecido, que é lá a Maria Leonor, que fica doente por um tempo depois da morte do marido, mas aos poucos ela vai se recuperando e as coisas vão entrando no lugar. Só que, a partir do momento em que este antigo dono da fazenda morreu, o lugar nunca mais foi o mesmo. E é muito interessante a gente observar de que maneira a decadência física e econômica deste lugar acaba se espelhando e mesmo influenciando a decadência moral da Maria Leonor, que é a tal da viúva. Isso porque aos poucos os empregados e o próprio leitor começam a perceber que a patroa não está doente porque o marido morreu.
ela está doente porque ela não tem mais quem satisfaça, digamos assim, os seus instintos sexuais. Tal qual a personagem lá do romance A Carne, que eu citei para vocês, ela também acaba se rendendo à força da carne e isso acaba afetando muito de sua moralidade. Com isso, nós vamos acompanhando então essa personagem se tornando cada vez mais histérica, cada vez mais irritadiça, até com os próprios filhos. Até que chega um momento em que ela acaba tendo uma quase experiência sexual ali com o cunhado, né, com o irmão do marido falecido. E uma coisa muito interessante sobre esse contato que se estabelece entre ambos, né, entre essa viúva e o cunhado, é o modo como ambos os personagens vão sendo construídos até a quase consumação deste ato. Porque enquanto a Maria Leonor é descrita como uma mulher histérica, como uma mulher que se deixou dominar pelos desejos e pelos instintos sexuais, o cunhado, ele vai ser descrito como um sujeito que se mantém fiel à memória do irmão morto até o último momento. Por quê? Uma das primeiras coisas que ele faz antes ali, enfim, de tentar alguma coisa sexual com a cunhada, é ir até o túmulo do irmão, onde ele fica chorando ali, porque ele sente muito a falta do falecido, aquela coisa toda. Então veja que é muito interessante observar essa discrepância na construção dos dois personagens, porque a mulher é construída de uma maneira quase que, enfim, exagerada, para que a gente possa perceber essa histeria dela, enquanto o cunhado é descrito dessa maneira quase que virginal, quando nós pensamos na atitude dele para com este irmão falecido. Porém, como eu já deixei subentendido, essa relação sexual entre a Leonor e o cunhado não chega a acontecer, e isso graças à intervenção de uma das empregadas, que é uma das personagens centrais aqui do romance, que é lá a tal da Benedita. É a partir disso que se torna mais evidente, cada vez mais evidente, eu diria, o teor naturalista que este romance assume, porque nós temos aqui o homem que vai permanecer fiel ao passado, e aqui este homem é representado pelo cunhado que ainda chora pelo irmão falecido. Nós vamos ter aqui essa mulher que é puritana e que zela pela moralidade do lugar, que no caso seria lá a Benedita, que é a empregada. E nós temos, por fim, aquela mulher devassa, aquela mulher submissa ao sexo e que representa toda a bestialidade do ser humano. No caso, essa personagem vai ser então aqui a Maria Leonor, que passa a ser descrita como uma pessoa vil, de modo a trazer para toda essa narrativa uma animalização dessa personagem que se liga muito bem a toda aquela ideia do determinismo e do evolucionismo que estavam presentes, por exemplo, lá na Besta Humana, que é um romance publicado em 1890, se não me engano, pelo Zola, no auge do movimento naturalista. Então veja que é muito interessante o modo como o Saramago consegue muito bem construir esses signos naturalistas neste romance, ainda que a partir de uma perspectiva próxima também do neorrealismo, como eu já falei aqui para vocês ao longo deste vídeo. Com isso, então, toda aquela tensão entre o pecado e a moralidade acaba moldando as relações que se estabelecem entre essas personagens. E neste sentido, então, é muito interessante observar de que maneira toda essa tensão dramática, no sentido em que essa tensão ela vai se basear nas ações desses personagens, é interessante observar de que maneira essa tensão dramática determina o modo como a Maria Leonor vai se relacionar com a Benedita, com o cunhado e posteriormente com o médico, com o padre, que são ali amigos da família, com os filhos e por aí vai. Pois bem, é a partir então dessas diferentes relações que se estabelecem entre esses personagens que vai se desenvolver o jogo entre a moral e o pecado, representadas aqui, por exemplo, pela Benedita e pela Maria. E essa tensão, esse jogo entre moral e pecado, também vai aparecer quando nós pensamos, por exemplo, na figura do padre Cristiano e do médico que é lá o Viegas, porque entre eles se estabelece um jogo entre a fé e a descrença. Mas, em se tratando de um romance escrito durante a emergência e movimento ali de consolidação
do neorrealismo, existem aqui, em alguns momentos, uma clara oposição entre a perspectiva do patrão e a perspectiva dos empregados, a perspectiva do abastado e do subalterno, e por aí vai. Ou seja, a questão social da luta de classes também vai subjazer ali a todos aqueles embates cada vez mais explícitos entre uma patroa que não quer perder o seu lugar privilegiado e uma empregada que se reconhece como uma figura moralmente superior à patroa. Sobre isso, existe aqui um trecho na página 224 em que me parece que essa tensão entre as duas acaba resvalando um pouco nesse tema social, ainda que de maneira extremamente pontual na narrativa. Disse o seguinte, então: isso daqui é o narrador falando sobre a Maria Leonor. Em todo o seu aspecto, devia transparecer um ar de coragem interior e de segurança tais que Benedita, ao vê-la, esboçou um ligeiro movimento de recuo. No seu olhar, passou uma expressão de temor. Naquele instante, ressurgia nela a criada submetida por longos anos de obediência. O poder que lhe dava a posse do segredo parecia esvair-se enquanto os passos de Maria Leonor, avançando na sala, faziam tremer os vidros nos móveis e o coração dentro do seu peito. Quando a ama parou diante dela, separadas pela mesa, ambas tinham a consciência exata da situação. Mas enquanto Maria Leonor tentava manter-se a todo custo no plano a que o acaso a içara, Benedita procurava vencer as velhas ideias do dever e do respeito que se levantavam na alma. Ambas tinham certeza de que, se Maria Leonor vencesse, ficaria livre do pesadelo. Isso porque o que acontece é o seguinte: a Maria Leonor estava lá nos braços do cunhado quando essa empregada chega, só que essa empregada guarda segredo, ela não conta aquilo que ela viu para ninguém. E a partir desse momento, a Maria Leonor começa a acreditar que ela vai ser chantageada e coisas do tipo, e daí evidentemente que você vai ter que ler o romance para saber como que se desenlaça a situação dessas duas personagens. E por ser um romance que se aproxima ainda de todos aqueles pressupostos do naturalismo, né, apesar de toda essa questão social que subjaz aqui a trama envolvendo essas duas personagens, patroa e empregada, tudo isso vai se ligar aqui ao declínio econômico e moral de uma parcela mais abastada da sociedade. Outro elemento que vai aqui ligar Terra do Pecado a essa estética mais naturalista é a quase equivalência entre o espaço e os personagens. E daí, evidentemente, não tem como nós, leitores brasileiros, não nos lembrarmos do Cortiço, não é? Porque naquele romance, essa equivalência entre espaço e personagem é muito explícita ao leitor. E isso fica claro aqui no romance do Saramago, quando nós pensamos neste declínio, mas também quando nós notamos que o amadurecimento do filho da Leonor vai seguir o mesmo ritmo cíclico da vida rural, e essa questão acaba resvalando muito na relação que se estabelece entre o sujeito e o espaço. Existe todo um capítulo aqui que vai tratar apenas desse filho mais velho, da Maria Leonor, e é muito interessante observar como que, na medida em que nós acompanhamos o florescimento das plantas no campo, por exemplo, nós vamos acompanhando também o amadurecimento deste menino, que deixa de ser ali uma criança e vai se tornando um rapaz, vai se tornando ali um adolescente. Então perceba que existe em vários momentos essa relação equivalente entre espaço e personagem. Mas talvez a grande questão que aproxime aqui Terra do Pecado de toda aquela temática naturalista seja mesmo o desejo sexual que vai subjugar a Maria Leonor, e esse desejo, justamente por conta disso, vai ser visto sob uma ótica negativa e está totalmente ausente com relação ao marido da personagem central aqui, que é lá o Manuel Ribeiro, já que na primeira cena do romance sobressaem todos os outros sentidos que não o sentido da visão. E essa retirada do elemento visual acaba sugerindo a diminuição ou mesmo a ausência do elemento sexual, que depende principalmente da visão para começar. Então, na primeira cena do romance é descrito
o cheiro do quarto do Manuel Ribeiro, a sensação das cobertas na pele dele, os barulhos que chegam da casa até aquele quarto, mas são muito poucos os elementos visuais que colocam a Maria Leonor em contato com este seu marido moribundo. Só que, por outro lado, apesar de toda essa ligação que o romance tem com o naturalismo e com todo aquele descritivismo que lhe é próprio, Terra do Pecado é uma obra, é uma narrativa extremamente sugestiva quando nós pensamos principalmente no modo como se constroem as categorias dessa narrativa. Então, quando nós pensamos, por exemplo, no narrador e na focalização, nós temos aqui um narrador que ele não se mantém fixo em relação a esses personagens. Então, ora ele é neutro, ora ele julga tudo aquilo de maneira muito exagerada por meio das hipérboles, ora ele vai assumir uma perspectiva própria do subalterno, ora ele vai assumir uma perspectiva própria das figuras de classes mais abastadas, ora ele vai focalizar ali a partir de um ponto de vista extremamente, digamos, científico e, portanto, amoral, ora ele vai se focalizar a partir de um ponto de vista moralizante ao extremo e por aí vai. E falando ainda na focalização, é interessante observar que a focalização sempre vai ser aqui, vai incidir em um passado rural e já esquecido, o que acaba dando um tom idílico a todas as descrições dos espaços aqui desta narrativa. Pensando agora, por exemplo, no modo como se constrói os personagens aqui do romance, com exceção da Maria Leonor e da Benedita, todos os outros personagens vão ser sempre muito rasos, o que acaba sugerindo que trata-se aqui de um romance que se propõe a estudar não os personagens em si, mas sim os temperamentos dessas duas mulheres que vão estar em constante conflito, em constante tensão. Pensando agora nas categorias lá do tempo e do espaço, apesar do romance não dizer aqui uma data e um local exatos em que se passam as ações da narrativa, existem vários indícios, várias marcas culturais que nos levam a crer que tudo isso aqui se passa nas primeiras décadas ali da segunda metade do século XIX, além da própria ambientação do romance em si, que sempre vai sugerir, que sempre vai remeter ao passado graças ao distanciamento do narrador em vários momentos. E talvez a referência cultural que melhor nos situe no tempo em que se passa essa narrativa seja mesmo a referência a um livro aqui que a Maria Leonor está lendo, que é lá Os Primeiros Princípios. Aí você lê essa referência, você vai procurar de que ano que é o livro, e o livro foi publicado em 1862. Então veja aqui, por ela estar lendo com tamanho afã, digamos assim, a obra, imagino eu que essa narrativa se passe ali um pouco depois de 1862, talvez 65, 67 ou algo muito próximo disso. Então, esse livro, Os Primeiros Princípios, ele é importante porque a partir da leitura dele vai surgir um movimento literário chamado evolucionismo, que também se baseava lá na Origem das Espécies do Charles Darwin, que havia sido publicado em 1859. E esse movimento que surge na Inglaterra, ele vai ser muito próximo lá do naturalismo francês, que viria a partir do Zola alguns anos depois. Graças a tudo isso, então, nós já temos aqui neste romance de estreia algumas das características que estariam presentes em toda a obra do Saramago, como, por exemplo, a condição da mulher e a construção de personagens femininas fortes, o interesse pelo ambiente rural que retornaria lá em Levantado do Chão, que é o primeiro grande romance de Saramago, e o interesse pelo passado histórico que retornaria lá em livros como Memorial do Convento, História do Cerco de Lisboa, e por aí Viagem do Elefante, e por aí vai. Então veja que nós já temos aqui em Terra do Pecado, ainda que de maneira embrionária, várias das questões que vão reaparecer em outros livros do Saramago. O problema, a meu ver aqui, deste romance é que o Saramago não foi ousado o suficiente, digamos assim. Ele ficou muito ligado aos naturalistas lá do século XIX e com isso não dá para perceber muito bem
a voz autoral dele. Você tem que ler com bastante atenção para você conseguir, de fato, captar algumas coisas que o ligam a este movimento neorrealista e justamente por conta disso oferecem a essa estética naturalista algo de novo. E esse algo de novo isso acontece graças, evidentemente, à voz autoral deste autor que ainda estava em processo de desenvolvimento. Evidentemente, acredito eu que esse daqui é um romance muito mais interessante aos leitores de Saramago que querem ter contato com a obra completa dele do que com um leitor que ainda conhece pouca coisa do autor. Não sei se eu indicaria este livro para todo mundo, mas ainda assim é um romance que vale muito a pena ser lido, sobretudo para vocês aí que gostam daquela coisa de história, da história da literatura, das escolas literárias, não sei o que. Acredito que se você quer ter assim um bom exemplo do que vem a ser um livro naturalista, mesmo com uma questão estética muito mais próxima lá do realismo, do neorrealismo, né, dos anos 40, acredito eu que você terá aqui em Terra do Pecado um bom exemplo de tudo isso. O próximo romance do Saramago que eu vou ler é aqui o Claraboia, que é um romance que foi escrito pouco tempo depois aqui do Terra do Pecado, só que só foi publicado em 2011, depois da morte do autor. Então é muito interessante observar como que existe um salto qualitativo gigantesco entre este primeiro e este segundo romance finalizados do Saramago, mas isso é assunto para outro pôr do sol, não é verdade? Enfim, é isso. Vou deixar lá embaixo, como eu falei para vocês, algumas sugestões de leitura sobre essa questão toda do neorrealismo, para que você entenda melhor as características desse período, e daí, caso você queira ler aqui o romance do Saramago, você consiga fazê-lo a partir de uma perspectiva um pouco mais crítica e teórica, enfim, e quem sabe isso ajude na sua leitura. Perceba que eu não falei quase nada da história do romance, mesmo porque isso é algo muito característico da literatura deste período, você ter poucos pontos que acabam se sobressaindo no enredo, e daí, para que eu não desse muitos spoilers aqui, eu falei apenas o básico do básico do básico, e a partir disso é que eu consegui, enfim, argumentar sobre essa obra e sobre tudo aquilo que ela representa, pensando neste contexto em que ela se insere e naquele contexto com o qual ela dialoga, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!